Glória a Deus. Retornando então no nosso intervalo, nós estamos falando aí acerca do louvor é a fé em ação. É uma atitude de fé. Claro, quando você louva, você lembra o que Deus fez. Quando você louva, você traz à memória aquilo dos que foram os feitos do Senhor, aquilo que te dá esperança. Então, o justo, ele louva pela fé, né? Eu louvo pela fé porque eu louvo crendo na resposta. O mesmo que fez no passado, vai fazer hoje. Então, se o louvor eu me ocupo por aquilo que o Senhor faz, então eu tenho que entender que trazendo a memória o que me traz a esperança, os feitos do Senhor, vai me fortalecer para que eu possa saber que essa situação Ele também vai fazer. Que o Deus que fez no passado é o mesmo que fez hoje. Salmo 37, versos 4 e 5. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmo 50, verso 23. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e àquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Salmo 67, 5 e 6. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, e então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Salmo 84, 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Marcos capítulo 11, Evangelho segundo Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disserdes será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, uma ação de fé é pedir com fé, louvar com fé, louvar acreditando, louvar depositando no Senhor a sua confiança. 1 João capítulo 5, verso 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então o justo, ele louva pela fé. O louvor, ele é uma característica de alguém que crê. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Capítulo 6, 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, a importância de entendermos que nós somos templo, nós somos santuário de Deus, e o templo do Espírito Santo não pode ser danificado. O templo do Espírito Santo não pode ter vícios, não pode ter cigarro, bebida alcoólica, não pode se prostituir, não tem que ter uma vida de acordo com o mundo, tem que ter uma vida de acordo com a palavra de Deus. Louvor é resultado de uma vida de santidade, é o resultado de uma vida de comunhão. E santidade não é sujeição às regras ou às leis que os homens inventam. Não é sujeição às regras ou às leis do modismo, dessa era, desse tempo, mas é uma experiência da cruz diária. Santificação é você se separar, é você renunciar aos prazeres da carne, renunciar à sua vida e se separar para Deus. Morte é separado de Deus, mas santificação é separado para Deus. Que ao invés de morte você possa ter santificação na sua vida, sendo separado para o Deus Todo-Poderoso. Romanos capítulo 4, verso 20. Romanos capítulo 4, verso 20, nos diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Abraão deu glória a Deus e foi fortificado na fé. Quando nós estamos nos firmando numa promessa de Deus, nós temos que fortalecer a nossa fé dando glória a Deus. Temos que fortalecer a nossa fé glorificando ao Senhor. Então o louvor é um ato de fé. Essa experiência de Abraão foi que ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e é como colocar combustível em um automóvel, né? Dando glória a Deus, vai colocando combustível e vai te fortalecendo. Amós capítulo 9, verso 11, naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu,
e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje, que é profetizado também em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 16 e 17. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Deus quer restaurar a tenda de Davi que está caída, porque vai restaurar a adoração, vai restaurar o sacerdócio, vai restaurar a intercessão, vai restaurar os turnos de oração e de louvor, e restaurando os turnos de louvor e de adoração, vai restaurar o tabernáculo de Davi. Restaurando o tabernáculo de Davi, o resto dos homens vão ouvir falar do nome de Jesus, e o Espírito Santo vai trazer a maior conversão, a maior colheita de todos os tempos, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Agora nós temos que nos preocupar com a qualidade da música, Em primeiro lugar, o líder, o ministro de louvor, tem que estar na direção de Deus, tem que estar sensível na direção de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1 e 2. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo, ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse-lhe o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os enviaram. Então a importância de estar na direção de Deus, a importância, aquele que está dirigindo o louvor tem que estar sensível à palavra que foi pregada, ao momento de culto, ao ambiente de culto. O cântico tem que ser de acordo com a palavra, o cântico tem que ser de acordo com a Bíblia, e o cântico tem que ser um cântico edificante, né? Porque o louvor é o orvalho que desce dos céus e umedece a terra. Romanos capítulo 14, verso 12 a 19. Da mesma maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, para a edificação de uns para com os outros. Então, o cântico tem que ser algo edificante, tem que ser algo que nos leva a uma comunhão, ao Santo dos Santos. Temos que preocupar mais com cânticos espirituais do que com cânticos emocionais. Cânticos que realmente mexem conosco, no nosso espírito, e não só na questão da emoção da alma. A importância de nós entendermos a responsabilidade de uma liturgia, a responsabilidade de um discernimento do ambiente de culto. O apelo tem seus louvores para um momento de apelo. O momento de festa e celebração tem os seus louvores. O momento de louvor, ele tem os seus cânticos específicos. O momento de adoração tem seus cânticos específicos. Então, o dirigente de louvor. Em primeiro lugar, quem é o ministro de louvor? Quais as características de um ministro de louvor? Nós olhamos em Salmo 119, que em primeiro lugar, eles têm que buscar ao Senhor através da oração e da leitura da palavra. Através da oração e da leitura da palavra. Olha só, dos versículos 1 a 10 do Salmo 119, a excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos.
Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos e não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. O salmista nos coloca que devemos buscar ao Senhor através de uma vida de oração e de uma vida de leitura da palavra de Deus. O ministro de louvor, o dirigente de louvor, ele tem que ser humilde, Tiago capítulo 4, verso 6. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Mateus capítulo 5, verso 3, Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Em terceiro lugar, o ministro de louvor tem que ser habilidoso para trabalhar, tem que estar preparado. Quanto maior o grupo, maior a preparação. Quanto maior o grupo, maior aí o trabalho. Salmos capítulo 33, verso 3. Salmos 33, 3. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Tocai bem e com júbilo. 1 Samuel capítulo 16, verso 18. Então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Então, na verdade, ele tem que se preparar, tem que se capacitar, tem que ter excelência. Por outro lado, o ministro de louvor tem que ser uma pessoa que procura ser segundo o coração de Deus. Que procura ser segundo o coração de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22. Atos 13, 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará a minha vontade. Que alegria ser achado por Deus e ter essa declaração de Deus, né? Achei a Davi um homem conforme o meu coração. O ministro de louvor, ele tem que fazer uma boa seleção do cântico, ele tem que saber harmonizar aí as escolhas das canções para ele poder criar aí um ambiente contínuo, um ambiente realmente que conduz a pessoa ao Santo dos Santos. Por outro lado, ele tem que procurar cada dia mais se aperfeiçoar, a cada dia se aperfeiçoar. Provérbios capítulo 1, verso 5. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Procurar se aperfeiçoar. Por outro lado, ele tem que ter confiança, segurança. Por quê? Porque uma pessoa insegura, uma pessoa que não tem confiança, na verdade vai transmitir isso aos outros, vai transmitir a insegurança e vai transmitir aí o medo, a covardia, né? E Deus não nos deu o espírito de temor, mas Ele nos deu o espírito de ousadia. Números capítulo 1, verso 50, Números 1, 50. Possuem uma unção para exercer a autoridade, a atividade. Possuem a unção para exercer a atividade. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus utensílios e sobre tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios e eles os administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Então ele tem que saber como agir, ele tem que se preparar para a atividade, ele tem que ter autoridade para exercer essa atividade. Eles começam com o fluir do Espírito Santo e eles fazem o culto fluir, né? É muito difícil pregar depois de um período de louvor desajustado, depois de um período de louvor todo desafinado, todo em desarmonia, ou muitas vezes a gente observa, né, a briga no grupo de louvor, aquela ira, aquela raiva, aquela disputa, aquela competitividade. É muito difícil ministrar quando isso está visível, quando isso está transparente no altar, que muitas pessoas acham que ninguém está vendo, mas todo mundo percebe quando há algo de errado entre o grupo de louvor, né?
Então o ministro de louvor, ele começa com o fluir do Espírito e ele tem que fazer o culto fluir. Ele tem que levar a atenção do povo à pessoa de Jesus Cristo. Tirar a atenção das coisas, das pessoas e levar à pessoa de Jesus Cristo. Tem que levar o povo ao Santo dos Santos em adoração. Tem que possuir consistência de depender a Deus em tudo. Tem que ter essa consciência e consistência, né? Depender a Deus em todas as coisas. Salmos capítulo 87, verso 7. Salmos 87, 7. Nos diz assim: e os cantores e tocadores de instrumentos entoarão: todas as minhas fontes estão em ti. Todas as minhas fontes estão em ti. João capítulo 15, verso 5 nos diz: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, ele tem que ter essa consciência de depender a Deus em tudo. Por outro lado, o ministro de louvor tem que ser fiel nos dízimos, tem que ser exemplo, né? Tem que ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Hebreus capítulo 7, verso 9, e para assim dizer por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Então, os ministros de louvor e os músicos, os cantores, têm que ser pessoas responsáveis, exemplo de caráter, responsável no horário, responsável no ensaio, responsável na casa, no trabalho, na escola, na igreja. Tem que ser íntegro, reto, temente a Deus, tem que ser prudente no falar, prudente no vestir. A roupa que vai para a praia não vem para a igreja, a roupa que vai para a praia não sobe ao altar. Então ele tem que ser prudente no vestir, ele tem que ser prudente no agir, ele tem que ter um coração ensinável, e ele não pode fazer acepção de pessoas. Ele tem que preencher os requisitos do que Paulo disse a Tito. Tito, capítulo 1, versos 5 a 16. Tito 1, 5 a 16. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas e nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência são contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, aqui, claro, está falando acerca dos bispos, mas também enquadra as qualidades e os requisitos para o ministro de louvor, para aquele que está em evidência, aquele que está no altar, aquele que está dirigindo e conduzindo o povo ao Santo dos Santos. O ministro de louvor, ele vive o papel da liderança junto com os outros líderes. Então, ele tem que ser submisso à liderança da igreja e com o apoio da mesma liderança. Então, a submissão, né? Infelizmente, a gente vê muitos ministros altivos, soberbos, muitos ministros que não se submetem a ninguém. Está reprovado, né? Está reprovado diante de Deus e diante dos homens. O ministro de louvor, ele tem que ter autoridade espiritual, ele tem que ser reverente, e ele tem que participar sempre que possível das programações da igreja. É muito triste a gente ver um ministro de louvor ou um grupo de louvor
que nunca está presente nas programações ou só vem quando cantam, só vem quando se apresentam. Isso é um erro muito grande que acontece nas igrejas dos nossos dias e que isso precisa ser consertado, né? Sempre que possível, participar e também participar do culto, estar presente na mensagem, na ministração da mensagem, não só no momento do louvor, e acabou o louvor, ele sai, desaparece, some da igreja e só volta depois para o louvor final. Não, ele tem que estar dando exemplo em todas as coisas, tem que aprender a trabalhar em equipe, tem que ensaiar em conjunto e estar em harmonia e submissão às suas autoridades espirituais. E é muito importante nós entendermos que não há necessidade de falar entre todos os cânticos. Tem muito ministro de louvor que se sente preletor e a cada cântico ele quer pregar. Isso daí, na verdade, tira o fluir, a unção, né? Ele não foi chamado para pregar, ele foi chamado para ministrar o louvor. Dar uma palavra de link, de conexão entre um cântico e o outro, amém. Agora, um grande erro que a gente vê entre o ministério de louvor, em cada cântico alguém querer pregar. Ou então aquele ministro de louvor que todos os cânticos ele quer fazer uma oração. Se já foi feita uma oração pela abertura, pela introdutória da igreja, ele não necessita dizer, agora vamos orar. Ele está tirando a autoridade, desrespeitando aquele que acabou de fazer a oração. Então nós temos que ser ético, temos que ter prudência, temos que ter discernimento. Né? E se ele já orou no começo, não precisa orar de novo no segundo cântico, no terceiro cântico, no quarto cântico, no quinto cântico. Como também ele não precisa ficar lendo um salmo a cada cântico. Nós temos que entender que o ministro de louvor tem que louvar. O ministro de louvor foi chamado ali para conduzir o povo ao Santo dos Santos. Então ele não necessita falar entre todos os cânticos e não necessita pregar entre todos os cânticos. Por outro lado, o ministro de louvor tem que cuidar da sua aparência, cuidar muito da sua aparência, saber como se porta diante do público, diante da igreja e principalmente diante de Deus. Levítico capítulo 19 nos mostra que Deus exige que sejam santos. 19, verso 1 e 2. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então a importância de termos esses requisitos, essas qualidades na vida do ministro de louvor da igreja. Alguns impedimentos à ministração do louvor. Fatores externos, por exemplo, equipamentos inadequados e técnicos não habilitados. Né? Isso é um fator externo que é um grande impedimento à ministração de louvor. Né? Aquele aparelhagem que está sempre dando microfonia, está sempre dando defeito, sempre tirando a paz da igreja, né? Tirando a paz do povo e tirando a atenção de todos. Por outro lado, um grande impedimento da ministração do louvor também são músicas mal escolhidas. Músicas mal escolhidas, aonde nós observamos aí pessoas que estão fora de sintonia, né? Não é errado nós cantarmos hinos de comunhão com o irmão, mas num hino de comunhão, você está cantando para a pessoa, não para Deus. E um hino de comunhão, você não fala, agora fecha os seus olhos e coloca seu pensamento em Deus e de repente você começa, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Peraí, você está cantando para Deus ou você está cantando para a pessoa? Então os hinos de comunhão tem que ser olhando para a pessoa, tem que ser falando para alguém, tem que ser declarando para alguém, mas você não precisa repetir ou fazer o povo repetir aquilo que você está falando. Né? Vira para o seu irmão ao lado e fale. Isso daí muitas vezes irrita, isso aí muitas vezes tira a pessoa da paz, da unção, tira a pessoa da harmonia. Então cuidado com as músicas escolhidas. As músicas de comunhão normalmente são no início, na abertura, né? Porque na sequência tem que ser conduzido ao Santo dos Santos. E no Santo dos Santos não tem música de comunhão, no Santo Lugar não tem música de comunhão com o irmão. No Santo Lugar, o foco é Jesus, no Santo dos Santos, o foco é Deus, é os céus, é a glória de Deus. Então, músicas mal escolhidas ou ambiente impróprio. A altura do som, a temperatura, a iluminação e a ventilação, isso são impedimentos à ministração do louvor como fatores externos. Como fatores internos, a ideia errada do chamado de Deus, ou seja,
querer adorar na sua própria habilidade e não na habilidade do Espírito Santo de Deus através da sua. Então isso é um erro muito grande. Outro, os laços, né? 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, verso 24 a 26. 2 Timóteo 2, 24 a 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Satanás coloca amarras, coloca laços, Satanás coloca situações que podem impedir o fluir, que podem impedir a unção do Deus Todo-Poderoso, e a pessoa tem que estar disposta a renunciar e desprender dos laços. Porque muitas vezes a gente não entende por que o louvor, o culto não está fluindo, por que aquele peso, por que aquela opressão, por que aquela situação onde ninguém consegue prestar atenção, onde ninguém consegue ter reverência, e muitas vezes o problema está naquele que está ministrando louvor, que está com laços do diabo, que está embaraçado em coisas deste mundo. E aí então nós temos Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Temos que deixar todo o embaraço, todo o pecado, o medo do homem, o orgulho, a soberba, o desejo de sobressair, o egoísmo, a tradição, o espírito de músico, né? Não, eu sou músico, eu sou profissional, eu sei como fazer, como conduzir. Temos que deixar essas coisas, a distração, a desilusão, a dúvida, a incredulidade, a preguiça, a falta de compromisso, o desinteresse pela presença do Senhor, querer só receber de Deus, só pedir e nunca louvar e adorar ao Senhor, nunca dar nada a Ele. É muito sério. A pessoa que está na frente do louvor, ela tem essa responsabilidade de conduzir a pessoa, o público, ou a multidão ao Santo dos Santos, à presença do Deus Todo-Poderoso. Por outro lado, nós entendemos que o nosso Deus é um Deus emotivo, que o nosso Deus é um Deus que expressa sua emoção para com as criações dele, para com os homens, para com os anjos, né? É interessante nós vermos Sofonias capítulo 3, verso 17. Sofonias capítulo 3, verso 17, nos diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Quando lemos esse texto só do jeito que está no português, ele tem uma interpretação pequena. Mas quando entendemos algumas palavras desse texto no original em hebraico, nós vemos que profundidade que tem esse texto e como nosso Deus é tremendo, como nosso Deus é maravilhoso. Então eu gostaria que você prestasse atenção, e se você tem por hábito escrever sobre a sua Bíblia, acrescente o que você achar interessante. Olha só, Sofonias capítulo 3, verso 17, e eu vou colocando a palavra no original, e na sua apostila tem aí a interpretação desses termos no original. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso. Poderoso aqui no original é Gibor. Poderoso para te salvar. Salvar aqui é Yashá. Ele, o Senhor, se deleitará. Deleitará, se deleitará em ti com alegria. Sinká, com alegria. Renovar-te-á, Sharash, renovar-te-á no teu amor. Regozijar-se-á, Geel, em ti com júbilo. Rina. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso. Gibor no original significa poderoso guerreiro. Ele é homem de guerra. Ele é Senhor dos exércitos. Ele é Jeová Sabaote. Ele estará no meio de ti como poderoso guerreiro para te salvar. Yashá.
Te salvar, te libertar, te pôr livre, te pôr em liberdade, para vingar. Ele estará no meio de ti para te pôr em liberdade. Ele se deleitará, se estar brilhante, radiante, estar alegre, com alegria. Ele se deleitará em ti com alegria, sinká, com júbilo, contentamento excessivo. Renovar-te-á, sharash, estar silencioso, porque é grande demais para palavras, porque não tem palavras para se expressar. No seu amor regozijar-se-á, Geel. Geel, girar ou rodopiar em grande emoção, dançar, bailar em grande emoção. E este Deus em ti com júbilo, Riná. Riná, gritos triunfantes de alegria. Então a gente poderia ler Sofonias 3,17 numa versão amplificada da seguinte forma: o Senhor teu Deus está no meio de ti como um poderoso guerreiro. Ele salvará e te libertará com grande alegria. O amor dele para ti é tão grande que ele não tem palavras para se expressar. Ele rodopiará, girará, dançará com grande emoção por causa de ti, com gritos triunfantes de alegria. Que maravilha sabermos que esse é o nosso Deus, saber que esse é o nosso Senhor e que Ele faz tudo isso para poder nos adorar, para poder nos expressar para nós a alegria que Ele tem da nossa adoração para Ele. Expressar para nós a alegria que Ele tem da nossa adoração quando entregamos a Ele. Por isso que Paulo pôde dizer em Romanos capítulo 8, verso 31, cântico de vitória, Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas essas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo tinha convicção e confiança para poder dizer isso e para poder se expressar dessa forma. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Vamos para um breve intervalo e a gente já volta para concluir essa matéria, para concluir a última parte da nossa matéria Louvor e Adoração. Até daqui a pouco.